Paz do Senhor, irmãos. Enquanto a gente sincroniza as redes sociais, vamos desfrutar de um louvor que eu gosto bastante, o pastor também gosta, né? Yeshua, que é Jesus em aramaico. A graça e a paz do Senhor Jesus, os irmãos, depois desse louvor, Yeshua, que é Jesus em hebraico e aramaico, né? Possamos louvar o nome do Senhor, estudando a sua palavra, entendendo os seus propósitos, os propósitos que Deus tem para a humanidade
estão descritos na Bíblia, na palavra bíblica. Então, para entender os propósitos de Deus, nós temos que entender a Bíblia. E esse é o objetivo, a gente estudar minuciosamente, detalhadamente, os propósitos divinos. Então vamos orar, lembrando que esse estudo, o estudo de hoje ele vai em homenagem ao evangelista Célio. Infelizmente, ele é acometido pela consequência da Covid-19, faleceu na segunda-feira. Era um companheiro de igreja, um irmão da igreja, um companheiro de púlpito, de pregação, um companheiro de professor de escola dominical. Então, eu dedico esta live ao saudoso já evangelista Célio, que Deus possa confortar a família, uma família que amamos tanto, né? Que está enlutada e nós também estamos, mas a obra do Senhor, ela não para. A obra do Senhor, ela não para. O Senhor Jesus, naquela passagem que o jovem queria vir com Jesus, só que queria falou, antes de seguir Jesus, deixa eu enterrar meu pai. E Jesus falou, deixa que os mortos enterram os mortos, vem comigo agora. Muitos interpretam isso como insensibilidade de Jesus, mas não, Jesus não é insensível, não é insensível ao luto. O que Jesus quis demonstrar naquela passagem é que a obra de Deus não para. Então, neste sentimento de tristeza pelo nosso irmão, mas também com a obrigação que o Senhor Jesus nos passou, de que a mensagem e a palavra não pode parar. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo ilumine as minhas palavras, para que chegue até vocês revestidas do Espírito Santo. Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, Deus. Perdoa-me, ó Pai, Jesus Cristo amado, porque sou pecador, mas eu creio, Senhor, na Tua grande misericórdia, na Tua grande benignidade, para perdoar qualquer pecado, Jesus, que eu tenha cometido. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, e eu na confiança de agora estar justificado, Senhor Jesus, dos meus pecados, é que entraremos na Tua palavra, Senhor Jesus. Ou, Senhor, com autorização, Senhor, Sua, para lermos a Tua palavra, Deus, é que transmitiremos os conhecimentos que Tu tens revelado ao meu coração. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, revela, Deus, a igreja, Jesus Cristo amado, Deus, através do Teu Espírito Santo, o entendimento completo dessas palavras, que nós possamos sair daqui, Senhor, revestidos de sabedoria, de graça, de unção e de poder da Sua palavra, em nome de Jesus. Então, igreja, eu sempre gosto de começar com um resumo dos vídeos anteriores, né? Isso, para quem viu os vídeos anteriores, fixa o conceito, e para quem não viu, é uma oportunidade de, vamos dizer, ser engajado nesse estudo, né? Então, para aquele que não viu os vídeos anteriores, eu faço um convite, é muito importante. A gente sempre passa um resumo, mas é muito superficial, né? Então vamos lá, nos vídeos anteriores a gente explicou detalhadamente cada dia da criação. Cada dia da criação foi uma preparação do outro dia. A obra de Deus foi executada em etapas, né? E isso só valoriza a obra de Deus, só valoriza o trabalho das mãos do Criador. No primeiro dia, Deus iluminou, rotacionou e aqueceu a terra. No segundo dia, a evaporação causada pelo aquecimento da terra criou uma camada grossa de nuvens. É a primeira atmosfera, a atmosfera primordial. E no terceiro dia apareceu pela primeira vez, com a intensificação da evaporação, apareceu a terra seca. E na época da criação era uma grande porção continental.
uma única porção que surgiu com o rebaixamento do nível do mar. E não era, como eu falei, não eram 5 continentes como é hoje, era um único supercontinente. E com o aparecimento da porção seca e uma atmosfera já existente, no terceiro dia Deus pôde criar a vegetação verde. Ele criou a vegetação verde, isso tanto na parte seca quanto no mar salgado. Esse foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus povoou o universo com as estrelas, as galáxias e tudo mais que existe, que a gente vê no espaço sideral. E Deus deixou de ser a fonte de luz da Terra para deixar para o Sol ser responsável por esta iluminação. E deixou o Sol para iluminar e aquecer, e a Lua, ela tem também um papel de estabilização na rotação, além de prover a iluminação noturna. Então você veja que tudo é uma preparação, tudo é uma pré-condição para o dia seguinte. Deus vem fazendo em etapas, né? E no quinto dia, Deus promove a criação dos primeiros seres com alma. Isso é importante. No quinto dia, os primeiros seres com alma vivente foram criados. Então foram criadas espécies marinhas e as aves. No sexto dia, Deus promove a criação dos animais terrestres. Criou também o homem e no fim do dia, criou a mulher. Tudo isso, igreja, irmãos e amigos, foi um resumo do vídeo anterior. Percebam que Deus criou um ambiente absolutamente perfeito. Tanto que os animais e o próprio homem se satisfaziam completamente com a natureza. Deus fez a criação vegetariana. Não era necessária a morte dos animais para a satisfação. A natureza foi concebida de forma perfeita, foi concebida de forma totalmente exuberante. E isso fez com que o Senhor desse ordem aos animais e ao ser humano. Vai comer só erva verde, ou seja, vegetarianismo. Então a gente tem que entender que a Terra inteira possuía um clima ameno. Era a Terra inteira, não era só uma porção. A Terra inteira era um clima ameno. E a atmosfera, ela era perfeita. As condições atmosféricas. E a conclusão que nós temos é que hoje a natureza está rebaixada em relação à natureza inicial da criação. Tanto que aquela natureza inicial da criação, ela propiciou animais maiores, propiciou animais mais resistentes. Estou falando animais, mas homem e animal, maiores, mais resistentes e mais longevos. Então todo esse ambiente propiciava esta situação. Havia mais diversidade de animais, havia mais resistência, mais longevidade das espécies, tanto animais quanto os homens. Então a natureza hoje em dia tem menos produtividade. A produtividade é menor. Menos diversidade, menos exuberância que a natureza, em relação à natureza original criada por Deus. Então, a gente tem esse clima de uma terra perfeita nas suas condições. E aí chegamos finalmente ao sétimo dia. O sétimo dia, Deus separou para desfrute da sua criação. Deus reservou este dia para que Deus separou para estar junto conosco. Olha a grandiosidade que é isso, igreja. O sétimo dia, Deus separou para estar junto conosco. Vamos pegar a Bíblia, vamos ler. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, igreja. Nós vamos lá em Gênesis capítulo 2. Tá?
Gênesis todo mundo vai achar fácil aí. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizeram. Veja que o fato que Deus, a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia, não é porque ele estava cansado, esgotado, esgotou as energias de Deus. Não, o significado é no sentido de desfrute. É um descanso no sentido de, olha, vou desfrutar da minha obra, da minha criação. E isso é algo que foi feito. Deus separou o 7º dia. E para executar este momento de desfrute com o homem e a mulher, porque eles foram feitos à imagem e semelhança, tem uma especialidade na criação do homem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para ter o convívio com Deus. Para ter o relacionamento com Deus. E aí Deus, para dar cabo nesta comunhão conosco, Ele planeja um local. Ele plantou o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um local específico e destinado para a convivência homem-deus. Vamos ver lá na Bíblia, vamos continuar lá. O que é o Jardim do Éden? Este local em que Deus planejou, preparou para o desfrute conosco. Então, Gênesis 2, versículos 7 a 17. E formou Deus o homem do pó da terra. Isso. Estou com uma Bíblia pequena aqui, igreja, então os irmãos me perdoem. Gênesis capítulo 2, versículo do 7 ao 17. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê que a descrição do jardim do Éden é um local, quando a tradução aqui é o rio Eufrates e o rio Tigre, tá? Tem os outros 2 rios, Pison e Gidom, é isso? Pison, Gion, e os outros 2 rios, Tigre e Eufrates. A descrição do Jardim do Éden, a gente vê que é um local em que Deus fez com árvores, rios e pedras preciosas, né? Então, para a gente tentar entender como era aquele ambiente, né? Era árvores para alimentação, né? Os rios e pedras preciosas. E eu vou colocar um detalhe desses rios. O rio Tigre e Eufrates existem até hoje, mas os outros 2 rios não. Mas lembre-se que eu falei, a geografia naquela época era bem diferente da geografia de hoje. Então, esses 2 rios desapareceram na catástrofe.
na catástrofe global, que foi o dilúvio. E 2 deles permanecem até hoje, que é o rio Tigre e Eufrates. Mas vamos tentar entender, igreja. O meu objetivo hoje é entender um pouco do perfil, das características do Jardim do Éden. Então nós vamos usar um artifício de estudo da palavra de Deus, que é a concordância bíblica. Ou seja, nós vamos ver o Jardim do Éden em outras passagens bíblicas, para a gente poder entender qual é a característica, qual o planejamento que Deus tem com o Jardim do Éden na nossa vida. Então vamos lá na concordância bíblica, vamos procurar Jardim do Éden. A gente vai ver que ele sempre está ligado. Se você procurar Jardim do Éden na Bíblia, ele sempre está ligado a uma exuberância da natureza. Mas tem uma descrição bastante interessante lá no Ezequiel 28. Lá em Ezequiel 28, vou só, antes de ler Ezequiel 28 é um profeta. E o profeta, ele fez a profecia direcionada ao rei da cidade de Tiro, na época de Ezequiel. Só que essa profecia ela tem uma dupla relação com Lúcifer. A profecia bíblica às vezes traz isso. Ela é para alguém especificamente, mas ela pode fazer referência a um outro ser celestial, que no caso era o rei de Tiro, em paralelo com Lúcifer, o anjo caído. Então vamos lá, vamos ler então em Ezequiel 28. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Ezequiel. Vai ser mais difícil achar nessa Bíblia aqui, mas opa, achei. Ezequiel 28. Vamos ler do 11 ao 19. Como eu falei, esta é uma profecia direcionada ao rei de Tiro, mas a Bíblia tem este paralelo, porque o rei de Tiro, a gente vê que ele começa falando do rei de Tiro, mas são características que apontam para um outro rei celestial, que no caso é um rei caído, né? É Lúcifer. Então vamos lá, lamentação sobre o rei de Tiro, Ezequiel 28, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio te encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Veja, igreja, quem foi habitante do Jardim do Éden? Eras querubim ungido,
essa descrição que nós fizemos hoje, ela tem relação com o rei de Tiro, sim, mas ela é principalmente voltada para Lúcifer. Lúcifer foi habitante do Jardim do Éden. A gente já vê ele caído ali, fazendo a tentação. Mas ele já foi um habitante privilegiado no Éden. Ele já foi um habitante com posição no Jardim do Éden. Entre as pedras afogueadas estava. Era querubim protetor. Então, no Jardim do Éden, Deus deu uma posição de relevância para Lúcifer. Então, a gente percebe que o Jardim do Éden, ele não é um cantinho da terra aqui, que mandou Adão lá explorar e cuidar. O Éden não é somente isso. Não é um pedacinho de terra aqui que Deus separou ali. Um acrizinho ali de terra. Não. O Jardim do Éden tem uma dimensão celestial. Ele tem uma posição aqui na terra, porém, ele é um acesso à dimensão celestial. E isso que é importante, igreja. O Jardim do Éden é um acesso à dimensão celestial. Nos vídeos anteriores eu expliquei que a Bíblia menciona a existência de 3 céus. O primeiro céu, que é a nossa atmosfera visível, onde estão as nuvens. O segundo céu seria o espaço sideral, onde estão os planetas e as estrelas e demais galáxias. Só que o terceiro céu é a dimensão celestial, que eu chamo de dimensão celestial. É um espaço acima e fora do nosso universo. É o local da habitação do Deus Altíssimo. Da habitação do Deus Altíssimo. Então, quando Deus fala que habita nos céus, é o quê? É no terceiro céu. É nessa dimensão elevada. E nessa dimensão elevada, nessa dimensão celestial, não há presente, nem passado, nem futuro. Porque assim como Deus, essa dimensão é de eternidade. Eternidade não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Simplesmente é. Então o Jardim do Éden, ele era um espaço físico aqui na Terra. Mas também é um acesso ao terceiro céu. É um acesso ao terceiro céu. Um acesso à dimensão celestial, onde Adão e Eva poderiam encontrar-se Deus face a face. Nessa dimensão celestial, você pode ver Deus face a face. Para ter um momento de comunhão com o Criador. Esse é o planejamento de Deus. Quem tinha esse momento de comunhão com Deus era Lúcifer. Lúcifer tinha esse momento de comunhão com Deus. Só que ele pecou. E aí, ele saiu do Jardim do Éden. Não era mais um habitante privilegiado do Jardim do Éden. Ele tem até acesso a Deus, Lúcifer, até hoje. Ele tem acesso, mas ele não é privilegiado, ele é um anjo caído. E essa concordância, igreja, de que o Jardim do Éden é um acesso para a dimensão celestial, para um acesso ao terceiro céu, vamos fazer novamente uma concordância bíblica. Vamos lá em Apocalipse 22. Mas antes de ler o texto, igreja, no Novo Testamento não é mencionada a palavra Jardim do Éden. Não é tratado dessa forma. Mas no Novo Testamento é tratado como paraíso. Mas você fala, bom, presbítero Márcio, como é que então você tem certeza que o Éden do Antigo Testamento é o paraíso do Novo Testamento? Pela árvore da vida. É a árvore da vida, é a presença da árvore da vida que me diz que o paraíso informado no Novo Testamento é o Jardim do Éden do Antigo Testamento. Ambos contêm a árvore da vida. Então vamos lá ao texto. Vamos ao texto de Apocalipse, também está fácil achar, é o último livro. Apocalipse 22. Versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1 ao 5.
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Vejam que é Deus novamente, igreja, restaurando o nosso local de destino, o nosso local de comunhão. Deus está restaurando novamente aquilo que Ele posicionou ali para Adão e Eva, o acesso à dimensão celestial. Deus está reposicionando ali em Apocalipse. Então ali está descrevendo o nosso local de destino. Quando dizemos que eu vou morrer em Cristo, eu vou morar no céu, não é no espaço sideral ou nas nuvens. É no terceiro céu, igreja, na dimensão celestial. Este é o mistério de Deus. Este é o mistério. E esse terceiro céu estará disponível aqui na terra. Olha que privilégio. E percebam a descrição novamente da natureza exuberante. Deus vai restaurar a natureza. As árvores. Vai ser para a saúde, com frutos, ou seja, para alimentação. A árvore da vida será a nossa fonte da vida eterna. Veja que as árvores dão saúde para as nações ali. Ou seja, é saúde para as pessoas, eternamente. Então, quando a pastora, no culto de domingo passado, ela leu um salmo, e ela disse que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, está correto, igreja. Por quê? Porque nós vamos habitar aqui na terra eternamente. E quando lemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, não precisa abrir, porque sabemos que a nossa casa terrestre nesse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. O apóstolo Paulo fala que a nossa habitação é o céu. Só que não é as nuvens, nem o espaço sideral, é o terceiro céu, é a dimensão celestial. Então, quando o salmista fala que vamos herdar a terra para sempre, está correto. Quando nós vamos morar no céu, está correto, porque vai estar junto, vai estar fundido. O terceiro céu estará disponível para nós aqui na terra. Então não há contradição. Enquanto que no Novo Testamento, vocês vão herdar a terra, a terra vai ser dos justos, vocês vão herdar a terra eternamente. Está correto. E já no Novo Testamento, muda. Não, habitante do reino do céu, vai morar no céu. Por quê? Há contradição entre terra e céu? Não. Se você pensar que é no terceiro céu, na dimensão celestial. Glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus por isso. Esse entendimento que a gente tem que ter. Quando a gente fala vai morar no céu, não é olhar para cima. A gente vai estar aqui na terra, só que com a disposição, o paraíso, que lá no passado foi chamado de Jardim do Éden. E nesse terceiro céu, que é o paraíso, que é o Jardim do Éden, enfim, a dimensão celestial, estará com a natureza aqui na terra, estará absolutamente restaurada. E além dessa natureza absolutamente restaurada, Deus ele menciona uma cidade, a Jerusalém Celestial, a cidade santa. Vamos ver essa cidade em que Deus vai colocar à disposição para nós. Vamos lá,
Volta um capítulo, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará os olhos de todos, a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quiser ter sede, de graça lhe darei a fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será seu filho. Vamos acompanhar mais descrição da cidade santa. Vamos, pula aí, para o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava contigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a puro vidro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro caledônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o 10º crisopaso, 11º jacinto, 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma porta era uma pérola. E a praça da cidade de ouro, puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha a descrição do nosso destino final. Olha o terceiro céu, a dimensão celestial, a cidade que vem do céu, estará à nossa disposição aqui na terra. Por isso que eu falo, a morada no céu é a morada aqui na terra, mas com acesso à dimensão celestial, ao terceiro céu.
E o que é bacana, que Deus, a beleza dessa cidade, percebam que a beleza da cidade não está somente nas dimensões arquitetônicas, porque Deus se preocupa com as medidas ali da cidade. A descrição do apóstolo João indica isso. Deus se preocupa em passar as medidas, ou seja, a beleza está na arquitetura dessa cidade. Mas também, não só na arquitetura, mas o material de construção desta cidade é preciosíssimo. Veja novamente as pedras preciosas lá do Jardim do Éden, presentes aqui, agora na cidade santa. E o que é bacana, igreja, que na vida eterna a gente não vai ter que escolher morar na cidade ou no campo como hoje a gente escolhe, né? Eu vou morar no campo, próximo da natureza, eu vou morar na cidade. Não. Nós estarão à disposição ambas. A natureza exuberante do paraíso e a cidade santa, disponíveis para o desfrute junto com Deus. E eu lembro a todos, igreja, que poderá existir uma forma de trabalho, não se esqueça disso. Recorde que Deus ordenou a Abrão, ordenou a Adão, ele falou, está aqui o jardim, você vai lavrar e vigiar. Gênesis 2,15, vamos ler. Vamos ler. Gênesis 2,15. Olha só a tarefa que foi comissionada para Adão ali no Jardim do Éden, no terceiro céu, no paraíso. 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Então, as primeiras profissões do mundo, igreja, ao contrário do que é dito no dito popular, a primeira profissão do mundo é jardineiro e vigia. Porque foi essa a ordem de Deus falar. Ó, lavra e vigia. Só que o trabalho, igreja, vai ser absolutamente recompensador. O trabalho vai ser com garantia de prosperidade. Assim como Deus trabalhou os 6 dias e viu que era tudo bom, no 7º dia ele desfrutou, nós também teremos esse comissionamento também. Vai ter alguma forma de trabalho. Só que vai ser absolutamente recompensador. E o desfrute vai ser junto com Deus. Então nosso destino não é o céu, o espaço sideral para ficar ali entre as nuvens. Não. É na terra. E se você olhar na descrição do Jardim do Éden, Satanás tinha os tambores e pífaros, quer dizer, instrumentos musicais. Vai ter música. Vai ter música no Jardim do Éden, no paraíso, no terceiro céu, na cidade santa. Então, igreja, nós vamos desfrutar de uma natureza absolutamente restaurada. A comunhão entre os irmãos. A comunhão com Deus. Este é o objetivo nosso. Veja que o trabalho será absolutamente recompensador e com garantia de prosperidade. Lá em Isaías 65, 21, eu citei no vídeo passado, vou ler aqui para vocês. Isaías, capítulo 65, versículo 21. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a prosperidade bendita do Senhor. E os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, e eu os ouvirei. Olha também Isaías, profeta de Deus também, com uma descrição de como será o ambiente na nossa eternidade. No paraíso com Deus. Então, igreja, quando Deus criou o mundo em 6 dias e desfrutou da sua obra no 7º dia, nós também estaremos com esse propósito aqui na terra. Glória a Deus por isso, igreja.
a mesma trajetória que Deus teve aqui na terra de trabalho e desfrute, nós também teremos, igreja. Nós teremos também. Só que é absolutamente recompensador, absolutamente prazeroso e com desfrute de ver o Senhor face a face. O apóstolo Paulo, ele comenta ali que um irmão foi arrebatado ao terceiro céu e viu o paraíso. Foi no terceiro céu, ou seja, na dimensão celestial, e viu o paraíso. E diz que eram palavras inefáveis, ou seja, era coisa maravilhosa que ele não conseguia nem descrever. É isso que está preparado para nós, igreja. Para aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Deus tem trabalhado muito nesse assunto comigo, igreja. E que assim como eu fui recompensado com o desfrute da palavra de Deus, que esta palavra possa falar ao teu coração. Que esta palavra possa permear o teu coração com o Espírito Santo e perceber a delícia, a maravilha que o Senhor tem preparado para os final dos tempos, para aquele que for lavado e remido no sangue de Jesus. Para estar nessa cidade, tem condição, não é qualquer um. Tem que crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, pelo pecado do mundo todo. O acesso está aberto, a porta está aberta. A gente precisa entrar e crer que o Senhor Jesus é nosso Salvador. Então, igreja, o acesso ao terceiro céu está garantido para nós. Que a gente possa ter esta palavra no nosso coração e ter regozijo de que o meu amigo saudoso, evangelista Célio, ele já está com acesso garantido a esse terceiro céu, a essa dimensão celestial. E isso é o conforto que nós cristãos temos, que a morte é ganho para Deus. Então, igreja, que o que está escrito na Bíblia ainda é pouco, pela maravilha que vem por aí. Que o Senhor Jesus fale especialmente ao coração de vocês. E antes de terminar esse vídeo, igreja, eu quero explicar uma dúvida do vídeo anterior. No vídeo anterior, surgiu uma dúvida. Dona Vânia teve uma dúvida, eu expliquei para ela. Mas eu falei, e minha mãe falou, olha, Márcio, você se enrolou ali, não explicou bem, eu não entendi nada. E é verdade, eu realmente expliquei muito mal. Eu vou retomar essa explicação acerca da idade do universo. Então vamos lá. Só para ficar claro, igreja, se você não entender depois da minha explicação, não se preocupe, a culpa é toda minha. Porque eu não tenho uma didática apurada, o assunto é complicado e o tempo é curto. Então, vamos explicar de novo, vamos tentar entender. Os criacionistas bíblicos se dividem em duas interpretações acerca da criação do universo. Existe a possibilidade, isso lendo literalmente a Bíblia, existe a possibilidade de ter uma criação de universo antiga com a Terra jovem. Existe a possibilidade, a leitura de universo jovem e Terra jovem, tá? Existem essas duas possibilidades de interpretação bíblica, tá? A interpretação de universo jovem, Terra jovem, foi a que eu mencionei no começo desse vídeo, aquela sequência. A sequência de universo velho, Terra jovem, a leitura é um pouquinho diferente, não é alegórica, mas a leitura é um pouquinho diferente daquela.
Isso por quê? Porque os cientistas, eles calculam a idade do universo em milhões de anos. Isso aí é fato. Só que é um fato calcado em que a velocidade da luz é a coisa mais rápida que existe. A teoria da toda a datação de universo que os cientistas fazem, e os cientistas, isso é um fato objetivo. Se os cientistas estiverem corretos, só existe a interpretação de universo velho, Terra jovem. Só que a interpretação de universo novo, Terra jovem, ela ainda pode ocorrer. Ela ainda tem opção de ocorrer, porque toda a datação astronômica está baseada na constância da velocidade da luz. Na certeza que os cientistas têm, e isso é o que se pode observar no universo hoje, de que a velocidade da luz é a velocidade mais rápida que se pode ter. Não existe mais. Com isso, Albert Einstein criou a teoria da relatividade. Por isso que é um assunto complicado. Eu vou explicar a teoria da relatividade aqui. Muito simples. Para vocês entenderem de que é possível existir a interpretação de universo jovem, Terra jovem. A teoria da relatividade, que está calcada na datação astronômica, ela tem o seguinte conceito. Se eu pego um avião com o cronômetro na mão e você está aqui na Terra com o mesmo cronômetro na mão e eu dou uma volta durante 1 ano na Terra de avião, na hora que eu bater o meu cronômetro em 1 ano, o seu cronômetro aqui na Terra também vai estar em 1 ano. Se eu pegar um foguete, que é muito mais rápido que um avião, circular a Terra, bater o cronômetro em 1 ano, o seu cronômetro, quando bater junto, estará com 1 ano. Agora, se eu pegar carona na velocidade da luz, estiver próximo da velocidade da luz e der voltas em torno da Terra e o meu cronômetro der 1 ano, quando você bater o seu cronômetro junto comigo, sabe o que vai acontecer, igreja? Isso é teoria da relatividade, é cientista. O meu cronômetro vai estar em 1 ano, eu que estou de carona na velocidade da luz, e o seu cronômetro estará com 10 mil anos, 100 mil anos. Ou seja, a teoria da relatividade, ela me diz que quando eu estou próximo da velocidade da luz, o calendário descasa. O calendário descasa. O meu calendário que eu estou próximo da velocidade da luz, corre 1 ano. E o seu correu 100 mil anos. Isso é teoria da relatividade. Isso é teoria científica fundamentada. Só que a datação do universo, ela é baseada na velocidade da luz. Como eu falei para vocês, Deus, ele também é luz. E ele criou essa luz que nós temos hoje. Agora, será que Deus criou a luz na velocidade dele? E a velocidade da luz é igual à velocidade de Deus? Se a velocidade da luz for igual à da velocidade de Deus, o universo é velho e a Terra é jovem. Agora, uma situação plausível é que a velocidade da luz de Deus é maior que a velocidade da luz, então o descasamento do calendário é muito maior. E isso necessariamente faz uma datação de universo menor. Então, se a luz de Deus for maior que a luz do nosso universo, e isso é absolutamente que você pode entender das palavras de Deus, da Bíblia, porque Deus, ele iluminou o paraíso. Então, a teoria do universo jovem, Terra jovem, ela está calcada nisso.
de que a luz de Deus é mais rápida que a velocidade da luz. Então, igreja, volto a repetir. Você não entendeu nada, a culpa é minha, tá? Porque o assunto é complicado, o tempo é pequeno, mas o objetivo é o quê? É dar confiança no relato bíblico. Quando a gente ouve alguma coisa que os cientistas falam, nós não precisamos diminuir, fazer o relato bíblico ser alegórico. Não, o relato bíblico é literal. Você vê que os apóstolos falavam em céu no Novo Testamento, e no Antigo Testamento eles falavam-se só em terra. Não falavam em céu, morar no céu. Parece ser uma contradição. Só que o entendimento de que o céu, o terceiro céu, estará disponível aqui na terra, ele junta, ele faz a concordância disso aí, igreja. A Bíblia é um livro único por conta disso, dessa concordância, igreja. Então eu deixo aqui, vou finalizar aqui o vídeo de hoje, vamos finalizar com a divisa cristã, que o Senhor Jesus possa iluminar essas palavras e o Espírito Santo possa revelar ainda mais aos seus fiéis. Então repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.